gostaria de compartilhar um pensamento. Compartilhar algo que para mim foi muito importante. Não estou querendo apontar o erro de ninguém. Eu não quero olhar com maus olhos para ninguém. Mas acredito eu que falta um pouco mais de conserto. Eu chamo de reforma íntima. Uma reforma íntima. É uma reforma dentro, né? Daqui, dentro da gente. Isso eu acho que é muito importante. Porque muitas das vezes a gente está preocupado com roupa, a gente está preocupado com o que vai, né, com o que vai vestir, com tudo, né? Como a palavra de Deus diz, o homem olha o exterior, né? E Deus, ele olha o interior de cada um de nós. E eu tenho observado que todo mundo prega a palavra, que todo mundo fala de Moisés, que todo mundo fala de Jó, né? De Elias. Todos os livros da Bíblia são lidos. Todo mundo já até sabe a história de cada um. A história de Jesus, o nascimento, né? E agora todo mundo sabe que Jesus vai voltar. Essa semana eu tive conversando com um irmão, e ele chegou de uma praça, estava pregando, e ele começou a querer me dar uma palavra, né? Eu perguntei para ele assim: o senhor acha que adianta a pessoa só saber da história da Bíblia? Adianta, irmã? Adianta sim. Digo, tá, mas se não tiver ensinamento, como é que fica? O que adianta eu saber da história e eu não mudar aqui dentro? Jesus volta, e aí? Como vai ser lá no céu? Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno. E aí, como vai ser lá no céu? Você vai ser rebelde com Deus? Vai ser reclamão? E ele parou para pensar, né? Parou, ele começou a analisar. Eu não estou querendo apontar erro de ninguém, mas eu acredito que todos estão deixando a desejar. Que todo mundo está muito preocupado. Vamos se preparar para a volta de Jesus. E o que é a volta de Jesus? O que é pregar para o mundo a volta de Jesus? É só dizer Jesus vai voltar? Aqui, ó, precisa mudar. Aqui precisa mudar. Às vezes a gente diz que ama o próximo, a gente não ama. A gente só ama quem ama a gente. Aquela pessoa que persegue a gente, aquela pessoa que inventa mentira da gente, aquela pessoa que vem implicar, brigar com a gente não quer amar. A gente não quer nem orar, né? Tem pessoas que querem distância desse tipo de pessoa. Então a gente tem que prestar mais atenção, né? Vamos prestar mais atenção no nosso comportamento. Porque o que a gente está fazendo, a gente não está se preparando. A gente está fazendo do jeito que a gente acha que está certo. Será que todo mundo está certo em saber das histórias e não procurar viver fazer, né, a reforma íntima? Lavar, né, todos os ressentimentos, de mágoa, pensamentos, aquilo que fala, aquilo que às vezes a gente, até para criança, às vezes a gente está tão acostumada, não, essa é besteira, né? A gente diz assim, menino danado, menino malcriado, menino, né? Ao invés de falar com o filho, a gente chama às vezes o outro de burro, né? Nossas palavras têm poder. Eu aprendi que as nossas palavras têm poder. Nosso pensamento tem poder.
Se não, pensamento é pensamento só, é só uma coisinha. Não. Olha só como tem tudo a ver. A palavra de Deus diz: assim como pensei, assim se efetuará. Para ver como o pensamento tem força. Tem força. E se a gente fala, tem mais força ainda porque a gente está profetizando. Profetizando algo. Meu marido não presta. Meu marido só sabe beber. Aquele não tem mais jeito. Não, meu filho que está nas drogas. Não vejo. Não vejo solução nenhuma. É só Deus mesmo. A gente acaba dizendo isso. Então, a gente tem que começar a exercitar. Exercitar as palavras, exercitar o pensamento. Porque se alguém me faz alguma coisa e eu não gosto, aí eu vou, falo para um, aí depois eu falo para outro, falo para outro, falo para outro. Aquilo só está o quê? Fortalecendo isso dentro de mim. Porque o que eu falo, o meu ouvido ouve, leva para minha mente, né, e acaba fixando no coração. Então, aquilo está sempre, né, remoendo, está sempre relembrando. E a pessoa não consegue esquecer. Toda vez que olha para alguém que, né, aquela pessoa que fez algum mal, ela lembra daquilo. E aí ela comenta de novo. Se tiver alguém perto dela, comenta de novo. Para ver a situação que a gente se encontra. É bom que a gente olhe para dentro da gente, a gente reflita o nosso comportamento com o irmão. Só aprender a história da Bíblia, e se a gente não refletir, procurar mudar, como é que a gente vai ser lá no céu? Como é que a gente vai ser quando Deus falar alguma coisa pra gente que a gente não gostar? Ah, Deus, o Senhor tá chato. Ah, não gostei que o Senhor falou isso. Tô magoada. Olha, Jesus, agora não, o Senhor já falou da agora, de novo. Às vezes a gente reclama de tudo. Vamos procurar falar, abençoar, falar coisas boas, coisas positivas. Deus, obrigada pelo sol, obrigada pela minha casa, obrigada pelo meu esposo, obrigada pelo ar que eu respiro. Obrigada pelo meu corpo saudável. Mesmo que você sinta dor, alguma coisinha, mas agradeça, que é a melhor coisa que você faz. Porque, tipo assim, Deus está vendo todas as coisas. Por mais que a tua boca diga assim, não, mas eu não sou assim. Mas Deus sabe. Deus sabe muito mais do que você mesma. Eu sempre achei que eu estava bem. E eu estou aprendendo agora. Estou aprendendo agora a ser melhor. Estou aprendendo a respeitar o outro. O outro está falando e às vezes a gente vai com uma outra ideia, a pessoa não quer aceitar, então procura se calar. Vai chegar a hora dele entender. O filho, por exemplo, a gente quer educar o filho da nossa maneira e o filho não quer obedecer, não quer ouvir. Deixa que vai chegar a hora. Vai chegar a hora e ele vai te procurar, ele vai se abrir, ele vai conversar contigo, ele vai querer receber o conselho. Tudo tem seu tempo e a sua hora. Não é na nossa hora, é na hora de Deus, é no tempo de Deus. E as coisas vão começando a se esclarecer dentro da nossa mente, mas a gente tem que aprender a suportar certas coisas. Muitas das vezes a gente não quer, o nosso ego não deixa a gente querer. Uma palavra que eu gosto muito de falar para as pessoas é: você quer servir ou você quer ser servido? Quando você quer servir, você é humilde. E quando você quer ser servido, já está dizendo, você já quer ser servido. Não aceita nada, tem que ser tudo do teu jeito, né? E a gente tem que começar a analisar esse tipo de coisa. Isso é muito importante. Vamos se preparar para a volta de Jesus. Vamos procurar limpar o coração, olhar com bons olhos para o irmão, para as pessoas na rua, né?
ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não tá dizendo que aquele que está lá fora da igreja, ele vai para o inferno. Mas ele precisa ser avisado. Ele precisa ser... O avisado não é de assim... Todo mundo já sabe que Jesus vai voltar, mas o avisado é sobre sentimento, sobre conserto. A gente precisa só entender. Entender como é que é o nosso jeito. Se aquilo que me espinha, né? Aquilo que eu encontro que me aborrece, aquilo que me aborrece é aquilo que eu preciso mudar. É aquilo que eu preciso mudar. E aí depois, aí eu exercito a paciência e eu procuro melhorar o irmão, me chegar com sabedoria, falar